Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu sou Anderson Lucas e mais uma semana estamos aqui gravando um vídeo para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu espero que possa também edificar a sua vida. E assim como na semana passada nós estávamos falando sobre a graça e o tema do estudo da semana passada era: a graça é de graça? Foi uma pergunta. E se você ainda não viu o vídeo da semana passada, assiste lá, vou deixar aqui na descrição, nos comentários, tá? Assista, porque eu acredito que pode ser bênção e é um tema muito bom para introduzir o tema de hoje. E o tema de hoje é: não existe condenação. Não existe condenação para a sua vida e nem para a minha vida a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus. E eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo 1, que está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, querido, como nós devemos ler a carta de Romanos? É da mesma forma como nós lemos uma carta ou um e-mail. Ninguém lê um pouquinho para poder depois outro dia ler mais um pouquinho, depois outro dia ler mais um pouquinho. Uma carta ela deve ser lida inteira, porque ela se trata de um assunto. Então Romanos, ele foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja que estava em Roma. É importante que você leia Romanos numa sequência rápida, para que você possa entender toda a carta. Agora, algo de interessante é ver que o apóstolo Paulo começa esse capítulo 8, versículo 1, dizendo portanto. Ou seja, Paulo está continuando um assunto anterior. Ele vem falando algumas coisas e ele vem ali: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe um pastor, teólogo, autor de vários livros, chamado John Stott. John Stott, ele sugere que Paulo ele está retomando o assunto de Romanos 3, lá do 21 ali o 27. Romanos 3 é aquele que fala, o 3:23, né, que todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Esse é John Stott, ele sugere que Paulo está retomando aquele assunto. Existe um outro teólogo também, um professor de Novo Testamento, especializado em Novo Testamento, chamado Douglas Moo. Ele sugere que Paulo está retomando os capítulos 6 e 7. E olha só o versículo 25, o último versículo do capítulo 7, que é o versículo antecessor de Romanos 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E aí Paulo logo depois disso diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito importante, quando você ler a palavra de Deus, você ler sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois, para poder você interpretar corretamente aquilo. Dentro disso, eu gostaria de refletir com você agora sobre onde há a condenação, onde existe a condenação. Porque Paulo fala: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas então, onde está a condenação? Existe condenação para quem está debaixo da lei, para quem está debaixo do legalismo. Vamos ler lá Romanos capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Lembra também de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, viver na lei ou viver em Cristo? Quando você vive na lei, você vive debaixo de condenação. Quando você vive em Cristo, não existe condenação. A lei condena, porque ninguém consegue cumprir a lei. Veja bem, o fim da lei é Cristo. Olha, Romanos capítulo 10, ainda vamos chegar lá. Quem sabe eu faça mais alguns estudos sobre Romanos.
Romanos 10:4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Falamos sobre justificação também no estudo anterior. E o link está na descrição, como eu já falei. Agora, o que significa não estar condenado? Não estar condenado significa estar livre de qualquer dívida ou qualquer penalidade. Não existe nada contra você. Deus não vê falhas em você. Olha só que incrível. Ele vê Cristo. Quando você está em Cristo e você é pecador por causa da natureza, por causa da nossa carne, nós somos pecadores, eu sou pecador por causa da minha natureza. Mas quando eu estou em Cristo e Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele vê Jesus em nós. E quando eu peco, a condenação volta? Não. Está escrito que não há condenação, não existe. É isso que nós precisamos entender na nossa mente. Não existe condenação. Não é um vai e vem. Eu não estou condenado, não há condenação. Eu pequei, agora eu estou condenado. Não está condenado, está condenado. Não está condenado, está condenado. Não é um vai e vem. Veja bem, querido, não há condenação. Agora, se não há condenação, eu posso pecar então? Quem pensa dessa forma é porque precisa compreender melhor a expressão não há condenação. Entender essa expressão faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque agora eu não vou obedecer por medo, mas por amor. Amor a quem me libertou, amor a quem me tirou da morte para a vida. E tudo se resume no amor. O amor que Jesus teve por mim e por você. O amor que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso faz toda a diferença. John Stott, já citei acima quem ele é, ele tem uma frase que diz assim: somos libertos da lei como forma de aceitação, mas obrigados a guardá-la como caminho de santidade. Queridos, nós fomos aceitos por Cristo e fomos libertos. E Cristo nos libertou da forma como nós somos. E agora nós seguimos o caminho de santidade por amor, por tudo que Ele fez por nós. Eu quero finalizar esse estudo com uma ilustração. Pensa comigo, o marido que traiu a sua esposa ou que fez algo que não devia. Perante a lei, ele não cometeu um crime. Ele não vai ser preso por isso, por um relacionamento extraconjugal. Não é mais uma questão legal, passa a ser uma questão de relacionamento. Porque você magoou alguém que te ama, você magoou alguém que você ama. E quando você ama de verdade, era preferível você cumprir a pena da lei do que você magoar alguém que te ama e que você ama. Pense nisso. Com Deus é a mesma coisa. Não é uma questão legal, é uma questão de relacionamento. Por quem te amou primeiro, que foi Cristo, que entregou a própria vida por amor. E assim como nós sempre falamos, nós somos pecadores e merecíamos a morte. A morte da cruz era para mim e era para você. A ira de Deus sobre o pecado era para recair sobre nós. Mas Deus nos ama tanto que caiu sobre si a própria ira que era para mim e para você. Isso é amor de verdade. E por amor nós evitamos o pecado. E por amor nós cumprimos sim a lei. E por amor sim nós obedecemos. Mas se você pecar, tem um advogado junto de Deus. E com esse advogado, Jesus, não existe mais condenação para a sua vida. Esteja em Cristo. Deus te abençoe.